Pronto. Todo mundo está vendo, né? Olha só. Nessa questão, o que eles querem dizer? Eles querem dizer que é para representar uma célula na fase metáfase, provavelmente na meiose, e o genótipo dessa célula é A, B e D. Só que o D, o A, é alguma coisa relacionada ao cromossomo. Deixa eu ver se ele já mandou, porque aí eu não ficar perguntando falar coisa que não faz sentido. Me manda aí, Anderson, por favor. Que eu acho que está no grupo de vocês já. Tem a D1 genético 21.1. Que eu lembro que eu vi essa prova no grupo. Depois que eu terminar de resolver, eu vou tentar gravar uma aula com um estudo dirigido de genética. Por quê? Tem alguns conceitos que eles pedem que vocês saibam. Ao invés de olhar uma prova e fazer uma questão, eles querem que você dê o conceito. Isso é muito importante, porque quando vocês fizerem concurso a professor, esse tipo de questão é que cai. Não necessariamente você precisa saber fazer o cálculo da frequência, nada disso. Você precisa entender o que se trata. Porque quando vocês, além de não necessariamente concurso, mas quando vocês começarem a trabalhar como professor, vocês não vão pegar esse tipo de aula que a gente dá no CDF. Você vai pegar uma aula direcionando o entendimento e a interpretação da questão. Porque os cálculos para o ensino médio não são tão importantes. São importantes para a gente, mas para o ensino médio nem tanto. E é isso que você vai precisar saber ensinar. Porque quando você fizer, por exemplo, você está vendo essa metáfora. Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Então, qual o genótipo? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quando se trata do azinho, azão, qual o genótipo que você encontra no cromossomo sexual? Azinho e traço, tá? Mas eu tô esperando só a pergunta para saber se está falando de alguma doença ou se teve alguma permutação. Porque só por essa imagem você já consegue identificar o genótipo. Só por essa imagem você consegue identificar o genótipo. Deixa eu ver aqui. Consigo abrir a imagem. Mas observem essa imagem que vocês estão vendo aí. Bzão, Bzinho, Azão, Azinho. Só que não está. O pior que não dá para explicar só pelo gabarito. Eu mandei lá no grupo, tá? Oi? Repete, por favor. Eu mandei o caderno de questões lá no grupo. 2024, Perfeito. pronto. Tá. Baixar agora. Acho que vai ficar até mais fácil para quem está assistindo a aula depois para entender o que está sendo pedido.
Vocês estão aí, né? Eu pensei que tinha caído. Gente, qual é a questão que vocês têm mais dificuldade na AP? Para mim, eu acredito que sejam os cruzamentos. A armadilha do sistema majoritário. Eu acho que o que mais cai é o cruzamento, né? Heredograma geralmente é uma questão só. E a parte mais difícil do heredograma é você fazer a probabilidade de aparecer uma doença. Mas se você conseguir aprender a desenhar o cruzamento, você consegue ter um bom desenvolvimento dessa questão. A única coisa que você precisa é saber quem é o parental e onde colocar esse parental. Só que eu estou tentando abrir o negócio e não está... Ah, consegui. Eu tenho mais dificuldade nessa parte. Eu acho que até os desenhos. Pode falar, Anderson, acho que eu te cortei. Desculpa, é porque na hora que eu falo aqui eu não consigo ouvir vocês, eu tenho que tirar o fone. Mas eu estava falando que a parte que eu mais tenho dificuldade é na parte de heredograma, principalmente para identificar se é autossômico recessivo, se é ligado ao X dominante, porque tem uma tabela que tem uma série de informações ali que a gente consegue chegar até essa conclusão, mas é bastante coisa para decorar. Já estou abrindo. Já abri aqui o negócio, vou compartilhar para vocês. Meu cliente que abrir na internet, que é mais fácil de compartilhar, abriu no computador. Aí dá para compartilhar também. Eusilé, boa noite. Seja bem-vinda à aula. Boa noite, pessoal. Por que tem duas eu aqui? Bem, alguém falou minhas dificuldades, o quê? Já consegui abrir, estou tentando colocar para compartilhar. Está aparecendo alguma coisa para vocês? Teve alguma movimentação de janela? Probabilidade. Para mim, não. Nara tem Não está dificuldade. aparecendo, não. Então, vamos trabalhar com isso. Tem que trabalhar de acordo com a necessidade de vocês. E agora está aparecendo? Não. Esse computador está me trolando. Mais uma vez, brasileira não desiste. Ó, eu vou ler a pergunta. E quando o computador quiser, eu mostro para vocês. Mas é importante eu ler para vocês entenderem da onde tirei aquelas respostas que estão lá no gabarito que vocês viram ainda agora. Vamos lá. Considere uma espécie 2n igual a 4 com sistema de determinação do sexo do tipo XX, XY. Uma fêmea com genótipo Bzão, XAzinho, XAzinho, cruzou com um macho com genótipo Bzinho, XAzão, Y. Considere o macho da prole desse cruzamento macho underline F1. Faça o esquema dos cromossomos durante a meiose de uma célula da macho underline F1.
nas fases de metáfase 1, anáfase 1, metáfase 2 e telófase 2. Considero que não houve permuta entre os genes em questão e os centrômeros. Represente os alelos dos dois genes em todas as cromátides. Represente 4 células filhas resultantes dessa meiose. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você saiba o cruzamento do aparental. Eu até fiz aqui, não sei se está certo. Espera que eu estou tentando voltar aqui. A coisa já voltou. Ó, faça o esquema dos cromossomos durante a meiose. Você tem que prestar atenção nos detalhes. 2N igual a 4. Quantos cromossomos você tem que representar? 4, né? Perfeito. 4 pares. São 2 da mãe e 2 do pai. Isso. 2 da mãe e 2 do pai. Perfeito. Além disso, o que você tem que fazer para fazer a divisão? Você tem que colocar, olha só, eles estão falando primeiro do genótipo. Uma fêmea do genótipo XAzinho, ela é Bzão. Então, cruzou com o macho com o genótipo Bzinho, XAzão. Considere o macho da prole desse cruzamento. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês, que o meu computador já está voltando. Acho que ele não quer. Eu fiz o cruzamento aqui, eu só não entendi nessa parte que fala: considere o macho da prole desse cruzamento. Sim, então ele quer que você use o genótipo Bzinho, XAzão, Y. Agora tá compartilhando, Esther. Tá, aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Mas aí, no caso, seria o resultado da F1, não? Eu pegaria, no caso, um macho, mas resultante do cruzamento. Seria assim? Sim, isso mesmo. Ó, faça o esquema dos cromossomos durante a meiose da célula do macho F1 nas fases de metáfase 1, anáfase 1, metáfase 2, telófase 2. Olha só, metáfase 1 e anáfase 1 é uma célula só ao mesmo tempo. Metáfase 2 e telófase 2 são 2 células. Espera aí que eu acho que tem alguém querendo entrar. Maélia. Boa noite, Maélia. Voltando aqui. Metáfase 1. O que tem que ser encontrado na metáfase 1? Tem que ser o genótipo que ele tem e o genótipo... vocês perceberam que as letrinhas que representam o genótipo da mulher é diferente das letrinhas que representam o genótipo do homem. A mulher é Bzão e o homem é Bzinho. Tá? Só que tem uma letrinha aqui, um A. Boa noite. Bzão, Bzinho. E Azinho. Tá? É o que ele vai apresentar. Deixa eu só tentar. Baseado nessa questão aqui, você já sabe o que vai encontrar no gabarito. Ó, gabarito aqui. Esther, por que no desenho, nessa parte da metáfase 1, não ficou representado o outro alelo do macho, no caso? Que seria um azão. Eu acho ele só tem. Eu achei estranho isso aqui também, porque na questão está dizendo que ele é um azão. Quem é azinho é a fêmea. Não é isso que está na questão? Sim, Então, aí representou até os 2 azinhos da fêmea, mas no do macho não representou o azão. Aí eu fiquei confusa. Então, provavelmente eles representaram o genótipo da mãe. Olha só, tudo que está vermelho vem da mãe. Tudo que está verde vem do pai. Então, o X da mãe é azinho. O X do pai é azão.
Então, qual o cromossomo que o menino recebe? Do pai, e qual cromossomo que o menino recebe da mãe? Azinho da mãe, no caso. Perfeito. E o do pai, ele recebe o quê? O azão. Não. O do pai, ele recebe Y, e da mãe, ele recebe X. Ah, tá. O cromossomo da mãe é azão, é azinho. Então, ele está com esse azinho aqui representado. Já o do pai, ele só recebe o Y. Na questão, está dizendo que o Y não tem nenhum gene associado a ele. Então, por isso que ele recebe Entendi. Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho e Y sem cromossomo. Deu para entender mais ou menos? Sim. Mais alguém está com essa dúvida? Quer que eu explique de outra forma? Eu joguei no quadro de Punnett o cromossomo, né? X azinho, cruzando com X, azão, Y. Deu 50% X, azão, X, azinho, mas deu 25% para dois machos, um com alelo azão e o outro com alelo azinho. Eu acho que eles colocaram, você deu 25% para cada genótipo diferente. Deu 25% para dois machos, só que um com alelo dominante e o outro com alelo recessivo, e 50% para fêmea com alelo heterozigótico, no caso heterozigótica, azão, azinho. Aí fala para poder considerar o macho, e nisso que eu fiquei na dúvida, porque deu dois machos. Esse tipo de questão, se caísse uma prova hoje, você que entendeu o raciocínio, poderia pedir anulação dessa opção. Porque, ou então você representa os dois genótipos na sua prova. Você fazendo o quadrado de Punnett, como que se faz o quadrado de Punnett? O quadrado de Punnett você coloca na horizontal o genótipo do pai e na vertical o genótipo da mãe. Aí você vai fazer o cruzamento. No caso aqui, são 4 opções. Então, se você desenhar o quadrado de Punnett na sua prova, você diz ao professor que você entendeu o raciocínio da questão. E você vai ganhar mais pontos. Essa questão aqui deveria ser anulada, porque não pode representar somente com esse genótipo que vocês estão vendo. Tem 2 tipos de genótipo para ser representado. Então, se vocês estiverem fazendo essa prova e você vê no gabarito uma justificativa dessa, você pode pedir anulação, tá? Porque eles deveriam colocar no gabarito se uma resposta só, se só existir uma resposta. Se existirem 2 respostas, eles deveriam colocar 2 opções de resposta. Vamos lá. Agora, anáfase 1, metáfase 1. A gente viu a metáfase. Vou puxar para a anáfase. Na anáfase, vocês sabem que os 2 cromossomos são direcionados para posições diferentes, polo diferente. A parte da mãe vai para o lado esquerdo e a parte do pai vai para o lado direito. Então, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, vai para o lado esquerdo, Bzinho, Bzinho, o cromossomo Y vai para o lado direito. Uma coisa que é importante falar é que alguns genes estão associados ao cromossomo Y, mas nessa questão eles não colocaram nenhum gene associado ao cromossomo Y, tá? Às vezes o aluno olha essa questão aqui e acha que cromossomo Y não pega gene nenhum, mas pode ter algumas doenças associadas ao cromossomo Y. A gente vai ver isso no heredograma. Metáfase 2. É importante representar na metáfase 2 2 células. Por quê? Na anáfase, a célula foi dividida ao meio. Então, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Y. Essas células aqui vão dar origem a espermatozoides, tá? Por quê? Porque a questão já fala para considerar o genótipo do macho. Então, como a gente sabe que a meiose é uma estratégia de reprodução de células gaméticas,
Então, se é uma célula gamética de um homem espermatozoide. Por isso que essa célula tem metade dos cromossomos originais. Telófase. Já a telófase, vou até reduzir aqui a ampliação, a telófase tem que ter 4 células representadas, mas isso na telófase 2. Na telófase 1, são 2 células representadas. Essa parte da telófase, Acho que sim, meio em dúvida, porque ela está parecendo mais citocinese do que telófase. Realmente, a telófase, Não, mas a citocinese é depois da anáfase. A telófase é quando as células já estão fechadas. Bem, A eu anáfase... pensava que era quando elas estavam se dividindo e estava formando o núcleo. Costumava até colocar uns tracinhos em volta dos cromossomos. Assim, as imagens que eu tinha visto até hoje era assim, quando já estava separadinha dessa forma, era citocinese, mas já que veio no gabarito, né, vamos seguir assim. Porque assim, eu sempre falo para os alunos, não sei se você já assistiu aulas anteriores, uma dicasinha. Prometo, Tiana, te beijar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Entre a anáfase e a telófase acontece a citocinese, mas alguns livros não representam a citocinese, porque é uma fase muito rápida, não tem uma demora assim, nem uma parte significativa. É quando o anel acromático está separando as células e o núcleo está se restaurando. A telófase tem o núcleo separado, porém eles colocaram desse jeito para facilitar a compreensão do aluno, mas entende que o núcleo está separado. Não é só o cromossomo jogado na célula, tem o núcleo aqui. Eles colocaram assim para ficar mais bonitinho e mais fácil de entender. O que o Anderson está falando é que na citocinese não tem núcleo. Na anáfase, na telófase já tem, não é isso, Anderson, que você quer dizer? Então, a citocinese, ela é depois da telófase. Ela não é antes. Ela é depois, por isso que a citocinese... Então, tipo assim, na telófase ela está começando a se dividir e na citocinese ela já terminou de se dividir. Ela é depois. Mas a maioria das próprias do CEDERJ, eles não mencionam a citocinese. Eles só mencionam as fases principais. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. É importante você saber qual é a função da citocinese? É sim, mas eles não cobram muito disso, não. Não, Só se me perfeito. Era só perguntarem uma mesmo uma coisa questão de, teórica. tipo assim, eu fazer dessa forma e eles falaram, não, não é telófase, é citocinese. Mas se veio no gabarito, tranquilo. Esse aqui é um gabarito que alguém compartilhou dos grupos e veio direto do CEDERJ. Porque o CEDERJ, pelo menos a disciplina genética, eles compartilham o gabarito para o aluno ter certeza de onde ele tirou cada ponto e por que não foi feito o que ele escreveu não valia o ponto. Eu queria muito que todas as disciplinas do CEDERJ fossem assim, mas infelizmente não é, né? Agora eu vou compartilhar uma outra parte da prova da questão. Já apareceu. Só aumentar um pouquinho a letra. Todo mundo consegue ver a letra? Todo mundo consegue ler? sim. Dá para ver. Dá para ver? Dá sim. Tá bom. É que se eu colocasse muito grande, eu teria que mexer para lá e para cá, e tem gente que fica tonta.
Eu, por exemplo. Em tomates, estudos verificam que as características cor do fruto, vermelho ou amarelo, e a resistência ao vírus do mosaico, resistente ou não resistente, são ambas condicionadas por herança genética monogênica, vem só de uma das partes. Use a letra C e R para designar genes relacionados à cor do fruto e resistência ao vírus, respectivamente. Uma planta homozigótica com fruto amarelo e resistente foi cruzada com uma planta homozigótica com fruto vermelho e não resistente. A F1 apresentou 100% de plantas com fruto vermelho e resistente. Daí você já sabe o que é dominante. Vermelho e resistente. Tá? Beleza. Apresente o quadrado de Punnett com a frequência dos genes gametas produzidos pelos indivíduos da F1 com a frequência de genótipo esperada de sua prole. Qual a proporção fenotípica esperada na F2? Numa amostra de 3.200 plantas, quantos indivíduos são esperados para cada tipo de fenótipo? O que ele quer aqui? Primeiro, ele considerou a letra C e R, ou seja, quando se trata de cor, Czão, Czinho. Resistente, Rzão e Rzinho. Ele poderia colocar A, né? Porque o A representa o recessivo, mas ele já especificou que ele quer que a letra referente à cor seja C. Então, toda vez que aparecer vermelho, você já vai colocar um Czão. Quando aparecer amarelo, você vai colocar um Czinho. Eu ia colocar amarelinho. Resistente, Rzão. Não resistente, Rzinho. Então, você Pois sabe é. que... Oi, fala. É isso que eu faço confusão quando é questão assim. Porque se ele falou uma planta homozigótica com fruto amarelo e resistente. No caso, ela ficaria Czinho, Rzão. Então, não seria homozigótica. Porque o C ficou pequeno e o R maior, entendeu? Eu sempre confundo nisso. Ou tem que considerar o alelo sozinho C e o alelo sozinho R. Peraí. Em tomates, estudos verificam característica cor e fruto, vermelho e amarelo, e a resistência ao vírus mosaico resistente à resistência monogênica. Designar gene. Uma planta homozigótica provavelmente é Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho, cruzada com Czão, Czão, Rzão, Rzão. Então, a F1 foi Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. A F1 é heterozigótica. Só que uma planta homozigótica com fruto amarelo e resistente foi cruzada com uma planta homozigótica fruto vermelho e não resistente. Eu acho que nesse caso é Azinho, Azinho, Rzão, Rzão. No caso do amarelo, é resistente. Vermelho e não resistente, Czão, Czão. Eu falei errado. Amarelo e resistente, Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. Vermelho e não resistente, Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Então, é nesse caso que eu confundo, que fala que é homozigótica. Se fosse, não era para ter diferença do tamanho da letra, no caso. No caso, quando é heterozigótica, olha só, cada letra vem de uma origem. O C vem de pai e o R vem da mãe. Então, deve ser por isso que ele fala monogênica e homogênea. Monogênica que quer dizer que um vem do pai e o outro vem da mãe. Provavelmente é isso. E outra coisa que é interessante você saber, é que... Oi? Pode falar. Todos os parentais, eles são homozigóticos. Todos, em todas as questões.
e todas os F1 eles são heterozigóticos. Eu refiz todas essas provas e em todas as questões era assim, parental homozigótico e F1 heterozigótico. Então, por isso que eu falei. Amarelo, Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. Amarelo é não resistente. Não, minto, amarelo resistente. Vermelho não resistente, Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Cruzando os dois, você vai achar Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Aí você vai encontrar na F1, vamos lá, uma planta homozigótica com fruto amarelo e resistente foi cruzada com uma planta homozigótica com fruto vermelho e não resistente. A F1 apresentou 100% de plantas com frutos vermelhos e resistentes. Apresente o quadrado de Punnett com as frequências dos gametas produzidos pelos indivíduos da F1 e com a frequência genotípica esperada na prole da F2. Essa parte da prole da F2, você vai descobrir quando o F1 for cruzada com o F1. Porque eles não estão dizendo de onde qual o cruzamento do F2. Então, quando eles não dizem para você o cruzamento do F2, é sinal de que teve cruzamento entre si, F1 com F1. Esse cruzamento gerou 3.200 plantas. Então, ele quer que você saiba qual o genótipo dessas plantas. Não é isso? O Anderson, você quer falar alguma coisa? Não, desculpa, acho que meu microfone que ficou aberto aqui, eu vou fechar. Não, pode perguntar. A aula é dinâmica, todo mundo pode perguntar. Agora vamos lá ao gabarito, que vocês vão entender a explicação. Pelo menos dessa vez eles botaram o gabarito correto, porque às vezes eles se confundem na digitação do gabarito. Aí o aluno acerta na prova e eles consideram como errado. Tá. Todo mundo está vendo? Está aparecendo para vocês? Agora tá. Vamos lá. Olha só. Czão, Rzão, Czão, Rzinho. Czinho, Rzão, Czinho, Czinho. 1/4 de cada. Czão, Rzão, Czão, Rzinho. Czinho, Rzão, Czinho, Rzinho. Cruzando esse com esse, você vai encontrar Czão, Czão, Rzão, Rzão. Czão, Czão, Rzão, Rzinho. Czão, Czinho, Rzão, Rzão. Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. É a mesma cor, tá? Amarelo é fruto vermelho e não resistente. Minto. Vermelho e resistente. Agora vamos nessa aqui, ó. Czão, Czão, Rzão, Rzinho. Vermelho e resistente. Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Esté, desculpa interromper. Eu acho que essa parte do cruzamento, que é a segunda lei de Mendel, né? Essa parte do cruzamento é com mais de... com dois, né? Com dois fenótipos. Essa primeira parte ali, seria interessante você explicar como que se chega nesses genes aí que estão ali em cima, por exemplo, para colocar na parte de cima, na horizontal, e esses na vertical. Como se chegou à conclusão de que seriam esses? É isso que eu me confundo, porque eu coloco direto e nisso eu erro. Primeiro, a gente tem que achar o gene, não é isso? Czão, Rzão, Czão, Rzinho, Czinho, Rzinho, Czinho, Rzinho. Tá, olha só. Chegou a essa conclusão. A questão já fala aqui, ó, o parental. Lembra? Amarelo e resistente. Czinho, Czinho, Rzão, Rzão. Vermelho e não resistente. Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Porém, eles fizeram uma coisa importante na prova.
eles já avisaram qual que seria o genótipo do F1. Esse F1 foi cruzado com entre si. Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Então, você vai colocar um C maiúsculo com um R maiúsculo, um C maiúsculo com um R minúsculo, um Faz C aquele chuveirinho, é isso? Aquele que por cima ali, né? Vai cruzando letra com letra para poder dar esses genes para colocar aí primeiro. Então, é nisso aí que a gente tem que ficar, senão a gente erra. Perfeito. As suas dúvidas são ótimas. Sempre que você tiver dúvida durante a aula, pergunta, porque eu estou aqui para isso. Tá vendo esse primeiro C, esse primeiro R? Destaca aqui. Tá vendo esse primeiro C e esse segundo R? Destaca aqui. Tá vendo esse segundo R, segundo C e esse primeiro R? Destaca aqui. Tá vendo esse segundo C e esse segundo R? Destaca aqui. Então, isso você coloca na horizontal. Na vertical, você coloca o mesmo genótipo. Por que que é feito assim? Porque, nesse caso, já está dizendo que Czão, Czinho, Rzão, Rzinho cruzou com Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Quando eles dão um outro genótipo parental, da F1, suponhamos que eles colocassem que eu peguei Czão, Czinho, Rzão, Rzinho e cruzei com Czinho, Rzão, Rzão. Então, eu tenho que saber quem é macho, quem é fêmea, ou você coloca aqui na horizontal o primeiro e aqui na vertical o segundo parental. No caso, o segundo parental da F2. No caso, é os genes possíveis desse parental, né? Os genes possíveis que eles podem apresentar, né? Isso. Perfeito. A própria questão já diz para você quais são as letras que você vai usar. Porém, a parte mais complicada de prestar atenção é a F1, e você sabe que a F1 dá os genes dominantes. Porém, a questão deve informar você com qual genótipo você cruza a F1. Aqui já está dizendo, não está dizendo. A questão não está dizendo para você. Só está dizendo que a F2 gerou 3.200 indivíduos. Então, como ele não está te dizendo o genótipo, você subentende que é um gene multiplicado por o mesmo gene. O cruzamento foi entre a família. Entendi. Uhum, pode continuar. Quando na prova não está dizendo qual é o genótipo que cruzou com F1, você entende que esse genótipo cruzou com um genótipo parecido, igual no caso. Então, nesse caso, você vai cruzar, vai colocar desse jeito. Esse aqui vezes esse aqui vezes esse aqui, esse aqui vezes esse aqui de novo, e esse aqui vezes esse aqui. Ai, não. Vocês entenderam? Estou tentando selecionar que não está indo. Então, vocês já sabem, nesse caso, quem vai ficar na horizontal e quem vai ficar na vertical. Então, você vai cruzando. Horizontal, ó, CRzão com CRzão, Czão com Czão, Czão. Rzão com Rzão, Rzão. Aí você vai fazer a análise combinatória de todos os dados. Nesse cruzamento específico, vai dar 16 possibilidades. Então, foi possível também perceber que Czão-Rzão, ou seja, frutos vermelhos e resistentes, são dominantes. E foram encontrados 9 indivíduos com esse genótipo. Agora, eles fizeram um novo cruzamento, Czão com Rzinho.
Czão com Rzinho. Czão, Czão, Rzinho, Rzinho. Czão, traço, Rzinho, Rzinho. Czão, traço, Rzinho, Rzinho. Nesse caso, encontraram 3 genótipos com essa característica. Refizeram o cruzamento novamente, encontraram Czinho, Czinho, Rzão, Rzão, Czinho, Czinho, Rzão, Rzinho, Czinho, Czinho, Rzão, Rzinho. No caso, amarelo e resistente. Só encontraram um Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho, que é amarelo e não resistente. Então, essas informações, você destaca aqui, ó, a frequência genotípica, tá? 9, Czão, traço, Rzão, porque não importa o que tiver no segundo, o que importa é o que tiver no primeiro. Czão, traço, Rzinho, Rzinho. O terceiro determina o gene da resistência. Então, esse Rzinho, Rzinho já é vermelho não resistente. 3, Czinho, Czinho, Rzão, Rzinho. No caso, amarelo resistente. E esse aqui, ó, amarelo não resistente. Só foi encontrado um. Aqui eles estão pedindo para você descrever qual o que o genótipo representa, que você já sabe, né? Só você olhar o genótipo, você já sabe. E aqui está querendo que você encontre o cálculo. Essa partezinha aqui é mais difícil, e eu vou apresentar a questão para vocês entenderem. Na outra aula eu apresentei essa P, mas deu um problema na minha internet, acabou caindo a internet. Eu não consegui explicar direito. Olha, numa amostra de 3.200 plantas, quantos indivíduos vocês conseguem ver a prova? Não, Esther. Não, tá só no gabarito ainda. Deixa eu tentar voltar. Tá, eu vou ler a pergunta para não correr risco de travar. Aqui está na letra A, apresente o quadrado de Punnett com a frequência dos gametas produzidos pelo indivíduo da F1 e com a frequência genotípica esperada na sua prole. Isso a gente já fez. Qual a proporção fenotípica esperada na F2? Você encontrou. Deixa eu. Deixa eu ver se travou alguma coisa aqui, porque para mim fechou tudo. Eu estou vendo tudo cinza. Vocês estão vendo alguma coisa? O gabarito. Tá. Ainda está o gabarito. Eu vou ler a pergunta. Melhor assim do que correr risco de travar. Qual a proporção fenotípica esperada na F2? F2 é aquele cruzamento que a gente encontrou. A pergunta da letra A é quase igual. A pergunta da letra A é o que você fez o cruzamento. Só que o destaque você pode colocar destacado abaixo ou você pode colocar com cor diferente na sua prova. A cor diferente referente à resposta da letra B. Agora, na letra C. Numa amostra de 3.200 plantas, quantos indivíduos são esperados para cada tipo de fenótipo? Isso é muito importante. Por quê? Nessa hora, vocês, na prova, vão poder usar a calculadora. Porque essa questão aí é meio difícil de você resolver sem calculadora. O que você vai descobrir? Você sabe que tem 16 possibilidades de genótipo. Não é isso? Você vai pegar, e a questão está te dando 3.200 indivíduos, 3.200 frutos. Você vai pegar 3.200, dividir por 16. Na minha calculadora deu 200. Você vai pegar esses 200 e vai multiplicar por esse primeiro genótipo que vocês viram aqui, ó.
9. 200 vezes 9 dá quanto? Dá 1.800. Isso, perfeito. Fala. No caso, quando cai aquelas questões de tabela, é isso que seria o número esperado, o número observado, não é isso? Perfeito, é isso aí. Só que eles estão fazendo uma conta reversa. Eles querem ver se vocês entenderam. Quando é a tabela, acho que é mais fácil de fazer a conta do que dessa forma aí. Eu achei mais fácil, né? Pela tabela. Porque você já tem um padrãozinho que você já viu em outras provas e é mais fácil de fazer. Isso. Só que eles estão te explicando que você consegue encontrar esse resultado de duas formas. Aquele apresentado na tabela e esse resultado aí. Por quê? Esse aí, no caso, é bom para poder confirmar a frequência que a gente encontrou, né? Só que é um pouquinho mais complicado. Isso. Agora, você vai continuar. 3.200 dividido por 16. Encontrei 200. 200 vezes 3, qual o valor que você encontrou? 600. Isso. 600 no 3, Czão, traço, Rzinho, Rzinho. Também 600 no 3, Czinho, Czinho, Rzão, traço. Já no outro genótipo, 3.200 dividido por 16, encontramos 200. Esse 200 é multiplicado por 1. O valor encontrado é 1. 200 frutos. Vocês entenderam o raciocínio? Sim, consegui entender. Eu achei essa questão bem difícil. Eu torço para que não caia na prova, porque às vezes na hora do nervoso você esquece que tem que dividir isso por 16. Porque nessa questão específica você encontra 16 possibilidades de genótipo. Só que em algumas outras questões aparecem 4 possibilidades de genótipo. Então, isso às vezes dá um certo medo de errar, né? Mas é necessário saber interpretar o que eles querem na questão. Vou compartilhar com Ô, Esther, Fala. sempre na segunda lei de Mendel, quando for o cruzamento, vai ser sempre essa proporção de 16, né? Sim. E outra coisa que é importante é que quando é a segunda lei de Mendel, a proporção é 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. Quando é a primeira lei, é 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Ou 1 para 1 para 1 para 1. Deixa eu só parar a gravação, porque eu acho que já passou 1 hora, mas eu vou continuar, tá? Eu só vou parar para não ficar muito grande para vocês.